Fala, seus lindos! Muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal e hoje retornando na nossa playlist de o que é? De seitas, heresias, religiões, organizações. Então a gente vai estar pesquisando mais uma aqui hoje. E essa aqui já vou falando para vocês, é uma organização, né? Aí você pode pensar, pô, Renan, existem vários tipos de organização. Tem organização criminosa, tem organização governamental e também religiosa. Qual seria essa? Agora daí isso aí eu deixo para vocês estarem raciocinando. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre skinheads. Beleza, o que são os skinheads? Como surgiu? O que significa a palavra skinhead? Então vamos começar pela palavra, né? A palavra skinhead ela é dividida em duas partes, embora seja uma palavra só. Ela significa duas partes, skin, raspado, limpo, assim como o meu rosto, né? Com quase 40 anos e assim lindinho, ó, isso aqui é skin. E head vem de cabeça, então cabeça raspada, cabeça de lâmpada, aquela cabeça bonita, né? Que tem as músicas que falam, é dos carecas que elas gostam mais. Os skinheads surgiu lá no Reino Unido, logo depois dos hippies. Tá? Então, skinheads e hippies, eles são uma subcultura e geralmente acontece alguma coisa no governo, algum abalo, algum atrito, alguma coisa e surgem essas subculturas, ou seja, essas organizações. Muitas pessoas podem chamar essas organizações de gangue, de o que mais vocês quiserem chamar, mas esquecem que são organizações e elas têm um porquê de surgir. Bom, os skinheads, eles surgiram no final dos anos 60, mais precisamente em agosto, no fim dos anos 60, mas em agosto de 62, tá? Isso, eles vieram do movimento hippie, então foi tipo uma divisão, eles quebraram por conta de divisão de pensamento. E os skinheads, eles eram a classe operária. O que aconteceu? Começou a ter muito desemprego, muito problema nessa área de funcionários e tal. Então eles começaram a ter pensamentos diferenciados para poder seguir uma onda. Então eles tinham algumas músicas que influenciavam eles. Dentre elas, a música jamaicana, o reggae, o rock, punk rock e o ska, tá? São modelos de música que eles amavam ouvir. E eles surgiram justamente bem na época da independência jamaicana. Então, quando a Jamaica conseguiu conquistar a independência, eles se separaram ali do Reino Unido, eles começaram essa subcultura. Só que o que acontece? Todo mundo generaliza e acha que o skinhead é aquele careca maldoso que sai para matar negro, asiático e gay. E isso é o que já foi pregado e muitas pessoas imaginam isso, mas não. Eles vieram mesmo, quando surgiu os skinheads, eles vieram para se ajudar. Eles se ajudavam entre eles. Inclusive, quando surgiu o skinhead, tinha negro no meio também dos skinheads. Então, eles nunca surgiram com esse intuito. Mas no decorrer do tempo, eles se dividiram em grupos diferentes, com bandeiras diferentes, por causa das ideologias que eles criavam entre eles. Então, eles criavam ideologias diferentes, então um ia para cada lado e formava os skinhead e tal, os skinhead e tal. E eles tinham, inclusive tem os skinheads neonazistas, que eles sim, eles maltratam negros, asiáticos, gays e os que são simpatizantes também, né, do movimento LGBT. Então, tem esses daí. Só que é difícil você discernir quais são, né? Daí, para eles se deslocarem, se diferenciarem dos que eram do movimento punk, eles começaram a usar suspensório, calça preta, eles escapelavam a cabeça mesmo, ficava lisinha a cabeça. Depois surgiu, porque o movimento punk usava aquele cabelão em pezão assim, né, cabelo tudo colorido, então eles rasparam a cabeça, começaram a usar isso, ouvia ska. Eles tinham um outro estilo, então eles mudaram o estilo porque a ideologia era diferente, o foco era diferente. Depois, com o andar da carruagem, eles começaram
a se modificar por conta de outras vertentes, né? Outras vertentes no meio político deles. Eles começaram a se envolver com política. Eles se dividiam entre direita e esquerda. Assim como hoje também, a gente vê gente se matando, porque um é de direita, outro é de esquerda. Um apoia o Lula, outro o Bolsonaro, outro a Dilma. E daí fica aquela guerra aí, depois perdem a amizade no Facebook, porque um foi lá e postou I love Dilma, que guarda e salva os ventos. E o outro já é a favor do Bolsonaro, que atravessa a ponte sem capacete. Então fica aquele negócio, e daí um zombando com o outro. Então, por conta disso, eles mesmos se dividiram, por conta dos movimentos, das ideologias, dos pensamentos políticos deles, eles acabaram se dividindo. E outras vertentes também que houve nesses movimentos, para eles mudarem bastante, foi a questão da xenofobia, do racismo, preconceito também contra LGBTs. Então essas vertentes foram modificando, né? Tanto que hoje no Brasil tem os skinheads aqui, são chamados como os carecas, são os carecas do subúrbio, os carecas do ABC. Então não pensa que isso é só lá fora, nos Estados Unidos. Não, isso tem em todo lugar, tá? Muitas pessoas aderiram a essas ideologias, a essa organização para poder seguir o seu estilo de vida. No início dos anos 80, surgiram algumas outras vertentes também, como o hack, né? Eles eram são os skinheads, mas eles são comunistas. E depois surgiu também os neonazistas, na mesma época, daí já são esses que a gente conhece. São esses os que cometem atos de violência em campos de futebol, em noites, e você não pode nem encarar. Eu estava vendo até um deles que se converteu, um skinhead neonazista, falando numa entrevista como que funcionava com ele. Ele se apegou tanto a essa ideologia, a esse movimento dessa organização, que se você encarasse ele por 5 segundos, ele punha o soco inglês dele e cobria você de porrada. Sabe, você não podia nem, era como se fosse um pitbull. Então, alguns deles, eles se caracterizam disso mesmo e vestem a camisa. E, poxa, se você ficar encarando muito as tatuagens, se você ficar olhando demais, ou se você discutir com um cara desse, brigar com um cara desse, você vai se dar mal. Então, respeite o espaço dele, respeita, né? É que nem se você vê um cachorro, um pitbull ali solto, você fica quanto mais longe possível. Então, só respeitar e beleza. Mas, pra gente não generalizar, não são todos, tá? Existem vários. Aí, surgiram outras vertentes, que eu vou ler aqui para ser bem mais rápido. Os Trojan Skins, que são os tradicionais. Aí surgiu também os White Pride Worldwide, Redskins, Rash Stuttgart, Skinheads Sharp, e daí surgiram muitos. Agora, vamos pensar uma coisa. Eu parei para pensar no seguinte: quando surgiu isso, os skinheads, os hips, surgiu com uma ideia, certo? Eles tinham uma ideia, eles tinham um objetivo. Hoje em dia, qual é o objetivo? Qual é a noção que tem, a ideia que tem uma pessoa para entrar num negócio desse? Vamos supor, ser um skinhead neonazista. Por que será que uma pessoa entra para um negócio desse? Eu andei dando uma pesquisada, uma estudada, e eu cheguei na seguinte conclusão. São pessoas que são revoltadas com alguma coisa governamental ou com alguma ideologia, filosofia, entende? Então, pessoas revoltadas, por exemplo, com o movimento LGBT. A pessoa está tão revoltada com aquilo e não é simpatizante, e junta com a negligência por parte de pessoas em volta, negligência com ela, negligência do Estado, coisas que acontecem no seu meio, o movimento cultural da onde a pessoa vive, aquilo pesa tanto na cabeça da pessoa e a pessoa não está preparada para encarar uma situação dessa, ela decide encarar de peito, porque ela vê que nada se conserta ao redor dela. E ela fica tão
desiludida com a situação, com o governo que não se acerta, com isso, com aquilo, e ela pega e fala, pronto, eu vou cair de cara e vou resolver a parada. E ela se sente segura, acolhida naquele meio de pessoas que pensam iguais a ela, e por isso que entra para um negócio desse. É a mesma coisa dos hippies, dos punks e por aí vai. Então cada movimento tem uma ideologia, é como se você pensasse assim, mais ou menos, é só uma comparação. Que igreja eu vou? Aí existem bilhões de placas de igreja, mas você vai entrar numa igreja na qual você se sente bem. É assim que eles fazem, entendeu? É só comparação para você entender. Mas é isso aí, gente. Skinhead é isso. Quis passar um pouquinho dessa organização para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mete o dedo nesse like. Inscreve se você não for inscrito. E continue a vir aqui todos os dias para assistir mais um videozinho nosso. Um grande abraço. Até logo.